O Agenda Econômica está de volta, conversando sobre a crise e as possibilidades de recuperação da construção civil, com o presidente da Câmara Brasileira do Setor, José Carlos Martins. Doutor José Carlos, no bloco anterior, o senhor falava da possibilidade de recuperação do setor e a palavra é confiança. Como é que está, nesse momento, a importância dessa palavra? Esse setor, se a gente pode esperar para 2017 uma recuperação? Esperamos que sim, Antônio. O que se sente já no setor é uma melhoria do humor. O humor dos empresários já melhorou bastante. E com isso, um empreendimento imobiliário já busca um terreno para fazer um projeto, já está pensando no empreendimento A, B, C ou D, ou seja, isto já está mudando a situação do setor. Quem recupera primeiro, é o pequeno ou o médio empresário? Porque o grande, esse depende do governo, né? Mesmo, por causa das grandes obras. Eu acho que é uma coisa meio em conjunto, sabe? Vamos dizer, a grande obra, ela acaba puxando o investimento, ela puxa a atividade econômica que faz com que o cidadão comum decida comprar o seu apartamento, sabe? Então é uma coisa meio conjunta que acontece. Esse anúncio que teve nessa semana das parcerias público-privadas aí com o setor público e o setor privado, é uma grande notícia, né? Esperamos que realmente elas se realizem, que elas sejam feitas no momento adequado, tem um timing para isso, e que efetivamente, porque elas são grandes alavancadoras de desenvolvimento, elas têm um volume grande de investimentos que o setor público não tem nesse momento, e sim tem que vir da iniciativa privada. E eles são uma grande ferramenta. Tá bem. A gente ouviu dois senadores que têm uma opinião muito firme sobre esse setor da construção civil. Vamos ver o que eles dizem. Senadores Roberto Requião e Fernando Bezerra. A retomada da construção civil e da construção da casa própria é um caminho para o desenvolvimento brasileiro. O abandono da construção civil é o abandono de uma proposta nacional. Eu acho um erro abandonarmos toda a tecnologia, toda a expertise desenvolvida. Ladrão que se envolveu com políticos, e esse envolvimento de políticos e grandes empreiteiras, prestadoras de serviços para o Estado, é a desmoralização, é a podridão do sistema. Mas destruir a engenharia nacional, substituir por empresas estrangeiras, é de uma burrice incomensurável. Nós estamos trabalhando como relator da revisão da Lei 8666, que vai trazer grandes novidades. Primeiro, a introdução do seguro para a obra pública, para que a gente possa acabar com a indústria das obras inacabadas. Nós temos mais de 15 mil obras inacabadas no Brasil e esse instrumento do seguro da obra pública vai permitir que a gente possa contratar e concluir as obras que são feitas pelo governo federal, pelos governos dos estados e pelas prefeituras. Bom, os dois estão falando de um tema que tem a ver com o projeto que está em tramitação do programa de parcerias, é um programa de parcerias com a iniciativa privada. Os dois falam desse tema. O senador Requião é muito firme nessa questão do abandono, porque ele está se referindo à possibilidade de entrada das grandes construtoras estrangeiras no Brasil. E o senador Fernando Bezerra traz uma ferramenta que existe em outros países, que é o seguro de obra. O que o senhor acha disso? São dois temas bem palpitantes, né? Bem interessantes. Concordamos plenamente com o senador Requião e só queríamos fazer uma ressalva. Não é ressalva, um reforço. Não vamos confundir corrupção com engenharia nacional. A engenharia nacional é uma coisa, a corrupção de alguns que eventualmente praticaram é outra coisa. A engenharia nacional, ela é renomada internacionalmente. Ela é respeitada internamente e assim continuará sendo. Isso ele reconhece, que nós defendemos. Né? Isso ele reconhece mesmo. É isso que a gente tem que defender, é isso que a gente tem que demonstrar. Volto a frisar, o que não pode é acontecer concentração de mercado. Sempre que ocorre concentração de mercado, sim, a tentação é muito grande para que ocorram desvios. A CEBIC tem discutido e levantado muito esta bandeira da participação de um número maior de empresas em todo este processo. O que é que leva a essa concentração? É a expertise? É a capacidade de... É o modelo. É o modelo. É o modelo. Quando eu faço um modelo que eu faço por exemplo, uma concessão em lote único de 1.000 quilômetros, onde vai fazer 10 de 100, lógico que eu concentrei o mercado. Lógico que é um ou dois só que podem participar disso. É este modelo que o brasileiro tem que entender que não pode persistir. É esse que nós temos o tempo todo levantado para que não continue ocorrendo. Não tem sentido. Não é bom para ninguém. Existe uma argumentação que quando eu faço um lote único de 1.000 quilômetros,
eu permito o ganho de escala. Ele não se sustenta no seguinte ponto: se eu permitir que a mesma empresa participe dos 10 lotes de 100, então sim, se tiver ganho de escala, ela vai levar os 10 lotes. Uma empresa menor, participando de apenas um, não vai conseguir ter esse ganho de escala. Quando é que aconteceu essa concentração? Em que momento aconteceu? Porque nem sempre foi assim. É histórico. É histórico. Isso, acho que nós precisamos de um outro programa inteiro para te contar essa história, que começa no século XIX. Bom, então vamos ficar nesse agora, que a gente já tem muito assunto. O senador Fernando Bezerra fala da questão do seguro de obras, que está em estudo, não nas parcerias, no programa de parcerias de investimentos, mas está em estudo na revisão da lei de licitação, na nova lei de licitação. Teve uma audiência no Senado, os senhores vieram e parece que a Câmara não concorda muito com essa forma. Não concordamos naquele momento e não vamos concordar novamente da posição do senador, e eu vou lhe dizer por quê. 2 motivos existem. Hoje, usa-se muito um exemplo que nos Estados Unidos as obras são seguradas em 100%. Sabe quantos anos eles demoraram para chegar nesse ponto? 120 anos. Então, ou seja, não é do dia para a noite que se resolve uma situação desse tipo. E vou te dizer onde é que está o problema que tecnicamente não se sustenta. Tem uma regra básica em seguro: quem deu causa ao sinistro não pode ser beneficiado. Quando você olha mais de 90% dos problemas de obras paralisadas ou atrasadas, é culpa do contratante. Projeto mal feito, atraso de pagamento de fatura, licenciamento ambiental ou descontinuidade de recurso. Tenta explicar, então, em 30 segundos para o nosso telespectador, como é que é hoje contratada uma obra. Vamos dizer que eu sou o governo de um estado e eu quero contratar uma barragem que pega 2 cidades. Como é que é essa contratação? Eu vou lá, faço uma licitação, a empresa chega e entrega uma proposta. Quando ela entrega esta proposta... Mas uma proposta de quê? Proposta de valores. Proposta de valores para fazer. A construção? Para a construção. Ou inclui o projeto? Não, aí é que está. Até a 8666 anterior, o projeto era fornecido pelo contratante. A partir do RDC, ele tem a opção de ser incluído no próprio contrato de construção. Mas o que é importante é assim, por exemplo, semana passada, o ministro das Cidades disse que o que ele tem de recursos disponíveis e o que ele tem de contratos firmados, ele tem obra para 40 anos. Ou seja, é incompatível o volume de recursos destinados com aquilo que foi contratado. Então, isto quem que dá causa? A empresa? Não. A coitada da empresa não consegue tocar e não recebe a sua fatura. Então, não adianta querer fazer seguro numa situação dessa. Porque quem está dando causa não é a empresa, não é culpa dela. É culpa de quem contratou e não paga. É culpa de quem contratou e não deu um projeto adequado para que aquela coisa acontecesse. Não fez e não preocupou-se em licença ambiental ou algum outro tipo de licenciamento. Sabe? Ou outra coisa, a continuidade que eu falei. E o contrato e aquele recurso tem hoje, no orçamento 2016. E o 2017 vai continuar tendo, o 2018 vai continuar tendo. Então, é mais do que seguro, é sim analisar-se a matriz de responsabilidades, ou seja, quem é responsável pelo quê? A empresa é responsável por isso, ela tem que ser punida. O setor público é responsável por isso, ele tem que fazer a parte dele. Se a gente pensar no cidadão que paga, porque é o cidadão que paga todas essas obras, o que seria melhor, mais adequado? Que o governo entregasse um projeto prontinho e dissesse para a construtora, constrói isso aqui para mim desse jeitinho, sem mudar 1 milímetro, ou que o governo dissesse assim, eu preciso de tal obra em tal lugar. Faça desde o projeto. O que é melhor para o cidadão? Melhor para o cidadão é o setor público contratar aquilo que ele pode. Contratar a partir de um projeto bem feito e bem detalhado, que não haja dúvida a respeito, para não gerar aditivos no futuro. Que ele exija que ela seja cumprida no prazo que o cidadão espera e que não contrate mais do que tem capacidade. Sabe por quê? Porque, vamos dizer, eu tenho capacidade de fazer 100 dinheiros de obra. Eu contrato 200 e aí eu tenho que estender o prazo delas. É isto que o cidadão comum deve perceber, que é isso que acontece no dia a dia. E por que isso acontece? Acontece por uma cultura brasileira que tem que ser quebrada. Aquilo que eu falei no começo, nós precisamos, nesse instante, virar a página de tudo isso que tem acontecido no Brasil. É por isso que nós estamos trabalhando, por isso que essa parte de ética, compliance, é o carro-chefe da Câmara Brasileira da Construção.
Nós lançamos produtos, estamos fazendo seminários, estamos fazendo a aculturação das empresas, das pessoas, mostrando tudo que é o mundo que a gente vive, é ele que nós estamos inseridos. Bom, e porque assim, eu pergunto porque se eu tenho um terreno para construir a minha casa, se ele é um pântano, ou pantanoso, se ele é arenoso, eu vou chamar alguém que seja capaz de construir. Né? Agora, o governo às vezes destina terrenos que são inadequados para a obra. A primeira coisa que se você vai comprar um terreno, você tem que estar assessorada por um bom profissional, para não comprar um terreno errado, que é montanhoso, que possa ser executado. Segundo passo é contratar um arquiteto que faça um belo projeto para você. E o terceiro é contratar uma construtora responsável. Então, o governo, se ele se inspirasse no cidadão comum, ele estaria dando um enorme passo para o futuro. Bom, vamos esperar que dê. Voltando para o cidadão comum constrói a sua casa hoje muito na base de financiamento de recursos do Sistema Financeiro Habitacional, que são os recursos do FGTS. Como é que está esse setor? O FGTS foi uma grande ferramenta que o Brasil construiu ao longo dos anos, de maior confiabilidade, né? É a fonte de recursos para as pessoas de baixa renda. Se elas não tivessem esta fonte de recursos, não teria acesso à casa própria. O Minha Casa Minha Vida não teria contratado mais de 4 milhões de unidades se não houvesse o funding do Fundo de Garantia para Financiamento. Então, o Fundo de Garantia, nesse instante, é o grande alavancador que mantém ainda o mercado imobiliário devido à sua taxa de juros. Doutor José Carlos, para a gente encerrar o programa, vamos voltar ainda para a questão do programa de parcerias de investimentos. Vem aí a possibilidade da empresa, da entrada no mercado brasileiro das grandes construtoras estrangeiras. O Brasil sempre disputou esse mercado da construção civil em outros países e agora pode ser que tenha a presença de outros concorrentes estrangeiros aqui no Brasil. Como é que o senhor vê isso? Inicialmente eu vou dizer, a parceria público-privada. Esse é o programa de parcerias de investimentos, que é o novo que está em tramitação ainda. Nós entendemos que seja a grande saída para o Brasil. Ela permite a volta do investimento, ela permite evitar a inchaço da máquina pública e, o que é melhor, a sociedade fiscaliza a qualidade dos serviços. Quanto com relação à entrada de empresas internacionais, nós não vemos problema nenhum se elas vierem agregar. O que não pode é ter condições especiais. Não é, vamos dizer, que alguém venha de fora e não queira se sujeitar com a sua equipe técnica, a sua equipe, à legislação trabalhista do Brasil. Não é porque trouxe um financiamento do exterior que vai ter algum tipo de regalia. Nós entendemos que o Brasil está muito bem, ele tem empresas suficientes para desenvolverem, resolverem tudo isso que precisa ser feito em termos de infraestrutura. Não temos problema algum, não precisamos do exterior. Temos capacidade instalada, temos competência técnica para fazer tudo isso. Só que se houver entrada de empresas estrangeiras, que elas não tenham regalias com relação às nacionais. Tá bem, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica do José Carlos. Muito obrigado, Antônio. E obrigada a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Participe do programa, envie suas sugestões e comentários pelo telefone 0800 61 2211 ou entre em nossa página na internet senado.leg.br/tv. Lá você também pode rever este programa ou qualquer um outro de nossa programação. Até a próxima Agenda Econômica.